Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, sobre o peso que a palavra tem quando ela é dita. Vou chamar como base o que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. E o que é que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19? Diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, nós devemos ouvir mais do que falar. Assim a gente não corre o risco de pecar tanto e de influenciar tanto o outro de forma negativa. Porque isso acontece em função da nossa natureza pecaminosa, em função da nossa grande habilidade de errar e de se enganar com as palavras. Olha, existem temperamentos, existem pessoas que gostam de falar mais, existem pessoas que são mais contidas. A palavra que eu estou aqui me referindo é a palavra que fere, que magoa, que é usada de forma inconsequente. Se você fala muito, você tem uma probabilidade de errar, sim. Então, no caso, se eu falar pouco, então tá ok. Não, você pode estar falando pouco e o seu pouco destruir a vida das pessoas. Então, o chamado dessa mensagem é: tenha cautela com o que você fala. É óbvio que a pessoa que fala muito tem mais tendência de errar, mas isso não quer dizer que a pessoa que seja mais contida, mais tímida, que economize nas palavras, na hora de falar, não venha a magoar outra pessoa. É muito difícil lidar com as palavras. Eu escuto muitas pessoas falarem que as atitudes são mais importantes que as palavras. Eu não sei se isso é real. Porque, veja, é possível que alguém tenha uma atitude com você, dependendo da atitude, que você esqueça com o tempo. Depois você esqueça. Mas dificilmente uma pessoa vai falar uma palavra forte na sua vida e você vai esquecer. Você pode até perdoar, agora esquecer é difícil. Isso eu estou falando tanto para uma palavra construtiva quanto para uma palavra destrutiva. Tiveram pessoas que falaram palavras para mim há 20 anos, 25 anos e eu nunca esqueci. A pessoa esqueceu, né? Dizem que quem bate esquece, quem apanha não esquece. A pessoa esqueceu, escapuliu, de repente foi uma coisa que ela não teve nenhuma intenção, né, de magoar, porém eu jamais esqueci isso, porque foi lançada a palavra. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra que a gente lança. Além do que, quando nós falamos, né, e muitas vezes imprimimos o nosso julgamento sobre uma situação, uma pessoa, a gente também fica aberto a julgamentos. Você já prestou atenção a isso? Quando a pessoa está dando conselho a você, gente, é automático. Você vai olhar e dizer, tá, ela está falando, mas e a vida dela? Como é que tá? Tá tudo bem com a vida dela? Será que ela tem como tá me dando esse conselho? Será que, vamos supor, ela tá falando sobre vida profissional? Só que a vida profissional dela é um desastre na minha visão. Ela tá falando sobre vida sentimental. Para mim, a vida sentimental, o relacionamento dela é um relacionamento falido. Por que ela tá me dando conselho? Então, às vezes, a pessoa até sabe daquele assunto. Ela realmente tá lhe dando conselho bom. Mas você automaticamente vai julgar. Será que só sou eu que faço isso? Não, né? Então, veja a desvantagem que está no excesso de palavras. A gente tende a errar bastante, né? Quanto mais fala, meu marido fala muito isso e é muito real. Quanto mais você fala, mais probabilidades tem de errar. Você pode estar marcando uma pessoa para sempre. Sério, mas posso estar marcando positivamente. E por isso que nós devemos falar. Não devemos ficar calados. Existem palavras que precisam ser ditas, é verdade. Mas a gente precisa parar, pensar, orar, tentar controlar os nossos instintos. Tardios em se irar, assim diz a palavra. Então, na hora da raiva, não é bom falar. É arriscado falar. Porque você tem uma grande probabilidade de falar uma coisa que vai marcar o coração daquela pessoa e talvez você não queira. Mas no momento da ira, talvez não seja bom falar. No momento que você está tomado por alguma grande emoção, talvez não seja bom falar. Talvez seja melhor falar quando você estiver mais sóbria, você estiver mais tranquila, você estiver mais consciente daquilo que está sendo dito. Porque o que é dito, gente, a palavra, ela tem um peso e uma responsabilidade enorme. A palavra escrita também, não necessariamente a palavra dita. Agora com as redes sociais, né, às vezes a pessoa está irada com alguma coisa, ela vai desabafar ali no
texto e ela deposita ali toda a raiva dela. Gente, você está jogando para as pessoas isso, você está influenciando pessoas. Ah, foi só um momento, depois estava calma, estava bem, tudo bem. Mas naquele momento ali, você envolveu as pessoas com aquela onda de raiva, de ira que você estava. E para quê? O que de bom deve ser construído com isso? Claro, às vezes você está feliz e você vai lá e você também posta um texto e você está se sentindo abençoado e você vai lá e posta uma coisa para abençoar as outras pessoas. É verdade. Ou então uma coisa que você achou engraçado, uma piada, você vai lá e você quer que outras pessoas também fiquem rindo. Ótimo! É para isso que a palavra serve. A palavra, o falar, o se expressar, serve para construir. Isso não quer dizer que a gente sempre esteja falando palavras simpáticas. Às vezes nós vamos falar palavras duras e que vai construir. Porém, elas precisam ser pensadas e refletidas e não simplesmente lançadas. No versículo anterior, no versículo 18, vem dizendo assim: segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra. Sim, nós somos gerados pela palavra. Existe um poder, uma importância construtiva e geradora na palavra. Uma coisa boa. Porém, também existe um outro lado. Gente, tem palavras que são lançadas sobre a nossa vida, que marcam o nosso coração, às vezes dito por uma pessoa próxima, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo muito íntimo, às vezes num momento até que ele não queria causar aquele efeito, mas ele fala aquela palavra e fica guardado no nosso coração por muitos anos. A gente não esquece nunca aquilo. Aquilo nos marca, nos fere profundamente. Então vamos ter cuidado com o que nós falamos, com aquilo que nós lançamos. A palavra ela tem o poder de construir e de destruir, de destroçar um coração. Às vezes uma palavra. Então sim, as atitudes são muito importantes e às vezes marcam, mas a palavra marca muito mais. Gente, às vezes marca mais do que uma agressão física. Olha, eu tinha um pessoal amigo quando eu era adolescente e era uma menina e tinham 3 irmãos, né? E acontecia uma coisa muito engraçada, eles brigavam muito. Eu não tive essa experiência porque eu não fui criada com meus irmãos, então eu nunca tive assim, briga com o irmão. Mas quem tem geralmente é comum, né? E eu lembro que às vezes eu estava estudando na sala com ela e de repente vi um irmão dela com uma voadora assim em cima dela e eles começaram a se agredir fisicamente. Eu dizia, gente, o que é isso? Eu não sou acostumada com isso, o que está acontecendo? Porém, depois eles estavam rindo, brincando, contando piada. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor da agressão física. O que eu digo é que, assim, eles estavam ali se esmurrando e tal. Aí o pai passava e falava, é normal, eles ficam assim às vezes, enfim. E depois estavam brincando, né? Ou seja, houve uma agressão física ali, né? E depois estavam brincando. Mas será que é assim com a palavra? Não é, gente. Não é. É mais fácil a gente esquecer das surras que a gente levou quando era criança. Eu não apanhei, mas, enfim, eu creio que a maioria das pessoas já apanharam. Ah, eu já apanhei da minha avó, acho que uma vez. Mas, enfim, a gente esquece. Agora, a palavra é difícil, gente, ser esquecida. Aquela palavra que aquela pessoa falou, às vezes 30 anos atrás, está aí no seu coração. Então, vamos ter mais responsabilidade. É esse o chamado dessa mensagem de hoje. Vamos ter responsabilidade com aquilo que sai da nossa boca, porque ele pode criar vida, mas ele pode gerar morte. Às vezes a palavra mata, às vezes a palavra é homicida. Matar alguém, gente, não é só você chegar e pegar uma arma e descarregar na cabeça da pessoa, não. Você mata também pela palavra. Você destrói a esperança da pessoa, você destrói a expectativa de vida da pessoa, você destrói o coração da pessoa com uma palavra. Sim, quando você usa a palavra da forma correta, ela constrói. Acontece, não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente aconteceu comigo, né? Tanto de eu falar uma coisa, uma pessoa vir falar anos depois, olha, Zélia, eu nunca esqueci aquilo que você falou. Aquilo que você falou me incentivou a fazer uma coisa, aquilo ali marcou meu coração. Uma coisa boa, uma coisa construtiva. Como também já aconteceu comigo, de pessoas falarem coisas para mim, palavras de incentivo que eu nunca esqueci, que aquilo somou muito na minha vida. Então a palavra tem esse poder também, são 2 lados, e a gente precisa escolher o lado que Deus está aqui hoje nos mandando nessa reflexão, o lado de construir, de edificar. Nem sempre sentimos coisas boas, sentimos coisas péssimas, sentimos ódio, sentimos raiva, sentimos mágoa, sentimos tudo. Não vem falar que não sente não, todo mundo sente. Porém, você não precisa matar pessoas. Porque você está irado, porque você está magoado.
No versículo posterior, versículo 20, a palavra de Deus vem dizendo que a justiça de Deus não opera na ira. Então, sim, a ira existe. Na Bíblia inteira você vai ver o reconhecimento da natureza humana. É a nossa natureza, normal, acontece. Mas o fato é que nós não precisamos matar outras pessoas por isso. Porque fomos feridos, fomos magoados, estamos irados, estamos chateados. Vamos sentir sim. Precisamos reconhecer também o que nós somos. Porém, precisamos pegar esse sentimento, entregar para Deus e resolver ali com Ele. E não sair distribuindo e prejudicando, infectando pessoas. Então, vamos ser chamados no dia de hoje a essa reflexão sobre essa responsabilidade sobre a palavra e vamos tentar com isso falar menos e ter muito cuidado com o conteúdo daquilo que nós falamos para que gere bênção e não gere morte. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor e tenham uma boa semana.